Vamos lá então, vamos à palavra de Deus. Então, boa noite para quem está online, boa noite para quem está aqui, para quem não cumprimentei antes. Nós hoje, depois de muito tempo, tivemos chuva, né? Como diz o ditado, precisa de 5.000 litros para batizar um crente, mas 2 gotas já é suficiente para ele não querer sair de casa. Mas amém, vamos lá. Gênesis 45, nós vamos ler do verso 2 ao 8. Pai, nós queremos meditar na Tua Palavra, queremos ouvir a Tua Palavra, queremos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender aquilo que a Tua Palavra nos ensina, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos, em parte, alguma coisa assim, a história de José. José é conhecido como José do Egito, apesar de que ele não é do Egito, mas porque foi para o Egito e teve lá no Egito uma grande história. E a gente sempre se pergunta, por que José foi para o Egito? Quem, você vai pensar aí, você vai depois me responder, quem mandou José para o Egito? Quem mandou José para o Egito? E por que José foi para o Egito? Essas duas perguntas. Quando a gente lê a história de José está no livro de Gênesis, no capítulo 37 ao 50. A gente fica muito chocado com o que a gente lê. A gente vai comentar um pouco hoje. Aqui já é o encontro dele com os irmãos, 15 anos depois, dos fatos que começaram lá na terra onde eles viviam. Nós vamos ler até o verso 2 até o 8. Pode colocar o 2 ali, por favor. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Esse é o encontro dele com os irmãos. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E o último: assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Então, lendo esse texto, quem enviou José para o Egito? Deus. Deus enviou. Por quê? Ele responde também. Por que Deus enviou José para o Egito? Porque havia um propósito. Porque havia um propósito.
Então, para a gente entender a história de José, ele era bem jovem, finalzinho da sua adolescência, o filho mais novo da casa, o filho mais novo de 11 irmãos. Depois nasceu mais um, depois que ele tinha sido mandado embora. E ele acordava de manhã e contava os sonhos. Ele tinha sonhos, que são chamados de sonhos proféticos, visões da noite, onde Deus mostrava para José o que iria acontecer com a vida dele. E ele então acordava pela manhã e contava o que ele tinha sonhado. Eu sonhei que eu estava num lugar, a minha estrela era mais alta e havia 11 estrelas que se inclinavam para mim, e mais o sol e a lua, representando o pai e a mãe. E os irmãos ficavam com raiva daquele sonho, e o pai chamava a atenção dele também, mas o pai ainda ficava pensativo. Mas os irmãos ficavam com raiva, porque no sonho de José ele estava numa posição de autoridade, e toda a família se inclinava diante dele, e os irmãos tinham raiva de José. Aí a palavra de Deus diz então que um dia os irmãos estavam cuidando do gado longe, e o pai mandou buscar os irmãos. Mandou José, vai lá, encontra os teus irmãos. Está lá no capítulo 37, aliás, capítulo 37, verso 19 ao 21, quando ele encontra os irmãos, porque o pai pediu que ele fosse avisar os irmãos, e quando os irmãos enxergam José vindo, eles logo traçam um plano para matar José, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, um desses poços, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe daremos sonhos. Mas Rúben, que era um dos irmãos, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Então, o projeto inicial dos irmãos era matar José. Pegava a roupa dele, sujava de sangue, levava para o pai, e dizia: ele está morto, morreu, uma fera atacou ele e tal. Com raiva, em alguns textos da Bíblia diz que eles estavam movidos de inveja, de raiva de José, por causa dos sonhos dele. Mas aí o irmão interviu, pensando: amanhã ou durante a noite a gente conversa, vamos deixar ele aqui numa cisterna, num desses poços aí, e aí a gente vai para casa, e aí a gente vê o que faz. Eles tiraram a capa de José, mancharam de sangue, levaram para casa, disseram: olha, vai para casa, está aqui, sobrou só a capa. E o pai, porque era o filho mais novo, que era chamado filho da velhice, o pai que amava demais aquele filho, o pai entrou num luto assim, do seu trovão. Chuva aí, gente. E eles disseram: não, pai, morreu e tal. Daí no dia seguinte, eles foram pegar José e eles iam matar José. E aí, Rúben intervém e ele enxerga de longe uma caravana de amalequitas que estava indo para o Egito. E eles então venderam José, entregaram José para ser levado para o Egito. E José foi levado para o Egito. Pronto, acabou a história ali. Para o pai, o filho está morto. Para os irmãos sabem que ele não morreu, mas para o pai está morto. O resto da família, todo mundo sabe: José morreu, enfim. E passam-se 15, 16 anos até aquele primeiro texto que a gente leu, quando ele reencontra com os irmãos. Só que a vida de José, até aquele dia que ele vai se encontrar com os irmãos, não é uma vida muito fácil. Porque primeiro ele não era acostumado ao trabalho, ele era um moço que ficava em casa, e aí ele é levado como escravo, vendido como escravo, vai para o Egito. Lá no Egito ele é colocado para trabalhar numa área de terra, plantar, enfim. E aí eles percebem que o pedaço de terra que José plantava, que José trabalhava, ele rendia muito mais.
rendia bastante, era uma coisa assim absurda que rendia, sendo que todos os escravos recebiam uma cota de terra, não tinha assim um adubo especial, um produto diferente, não, era a mesma terra, a mesma ferramenta, mas o dono da terra percebeu que José era favorecido por Deus. José era favorecido por Deus. Então ele pensa, se esse homem, trabalhando aqui nesse pedaço de terra, Deus abençoa ele, então eu vou colocar ele para administrar toda a minha terra. O cara esperto, né? Eu vou colocar ele para administrar todas as coisas. Daí ele pega, tira José do campo e leva para casa. Aí José recebe uma roupa melhor, enfim. E aí ele se torna um mordomo mora, ele se torna um responsável por tudo naquela fazenda, por tudo naquela terra. Era a responsabilidade de José. E ele então passa a cuidar dos bens desse homem, administrar os bens desse homem. E Deus continua abençoando José. E aí a palavra diz que a mulher desse homem chamado Potifar resolve querer ter um relacionamento amoroso com José. E José se recusa, não quer. E aí ela pega uma roupa dele e ele foge, recusando-se estar com ela. E ele foge e ela fica com aquela roupa, chama os guardas, ele tentou agarrar, enfim, final, José vai preso. Era escravo, trabalhava no campo, agora ele vai preso. Ele deveria ser condenado à morte, mas acabou sendo condenado a ficar lá na prisão. E lá ele fica, o restante desse tempo ele fica na prisão. Mas quando ele entra na prisão, as pessoas observam que ele é muito inteligente. E aí o responsável pela prisão deixa José administrar a prisão. Ele começa a administrar a limpeza, administrar as coisas e tal. E ele acaba tendo uma certa vantagem dentro daquele lugar. Porque as pessoas percebiam que o que ele fazia estava certo, era bem sucedido. Havia sobre ele uma bênção de Deus. E lá ele fica, ano após ano, cuidando, administrando. Entra preso, sai preso, uns são condenados à morte, outros não, mas ele vai ficando. E um dia, 2 homens estão lá. Um deles era o copeiro do rei, que servia o vinho para o rei, e o outro era o padeiro do rei. E houve lá um problema. Eu sei que cada um deles teve um sonho, e José interpretou o sonho deles. E aí ele disse para você vai ser restituído ao teu lugar. O rei vai te devolver a tua posição, você vai ser restituído ao teu lugar. E aí o outro, que legal, então eu também vou ser restituído ao meu lugar. Não, você vai ser condenado à morte. O outro, mas como assim? Não, você vai ser condenado à morte. E aí passou-se algumas horas, um foi condenado à morte, o outro foi devolvido à sua posição. E aí quando esse homem vai voltar para o palácio, José diz, lembra de mim lá quando você for falar com o rei, tal coisa. Mas esse homem vai para lá e esquece de José. E passam-se 2 anos. Passam-se 2 anos. Quando o rei tem um sonho, e ninguém consegue interpretar esse sonho, e aí esse homem lembra e diz para o rei, olha, aqui lá na prisão, um homem lá, que ele interpreta sonhos, ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho de fulano, e o que ele disse era verdade. O Espírito de Deus está sobre ele, e ele pode interpretar o seu sonho. Daí ele vem diante do faraó, e o faraó conta para ele o sonho, e ele diz, o seu sonho significa isso, vai ter 7 dias, 7 anos de muita provisão, de muita prosperidade, que são os anos de vaca gorda, vai ter muita colheita, vai ter assim abundância de alimento, e depois desses 7 anos de multiplicação, vai ter 7 anos de seca, onde nada vai se produzir. E aí falaram, mas o que significa isso e tal? O que a gente tem que fazer? Ele diz, não, você pega alguém, um administrador, que vai organizar isso aí, vai construir silos, vai colher, vai organizar, vai ter tudo anotado, quanto que tem, do que, você quer, o senhor, e deu toda a dica para o faraó de como ele deveria agir no
vaca gorda, para que quando viessem as vacas magras, não houvesse falta de alimento. Aí o faraó olha para ele e diz: não vejo outra pessoa mais adequada para isso, senão você. Então você vai ser o cara que vai fazer isso. E aí José sai da prisão, e o faraó coloca nele, na sua mão, um anel, e ele agora passa a ser a segunda pessoa de mais autoridade do Egito. Acima dele apenas faraó, mas faraó diz para ele assim: ó, sem a tua ordem ninguém vai se mover na nação inteira, você vai coordenar todas as coisas. Então passaram-se 15, 16 anos, do dia que ele foi levado, vendido para o Egito, até o dia que ele agora recebe uma posição de honra. E aí o que acontece? Nos anos de vacas gordas, ele constrói os silos, cria meios de armazenar o alimento, e vir. E quando vem as vacas magras e que nada pode colher, eles começam a vender alimento para as outras nações. E essa época foi a época em que o Egito expandiu o seu território, comprando partes de terras de várias nações. E foi exatamente por causa dessa fome que os irmãos de José, ouvindo que lá no Egito eles estavam vendendo alimento, foram para lá. Foram lá para comprar alimento. Quando eles vêm comprar alimento, José os reconhece. Agora, José, ele podia se vingar dos irmãos, porque agora ele tem autoridade. Se ele desse uma ordem, os irmãos seriam mortos. Mas ele não quer se vingar dos irmãos. Deus trabalhou na vida de José. Tudo que os irmãos fizeram para ele, todo o sofrimento que ele viveu, desde o dia que ele foi colocado naquela cisterna, foi vendido como escravo, foi parar na prisão, todo o sofrimento que ele viveu, ele entende agora que havia um propósito de Deus. É muito interessante quando ele mesmo fala, em Gênesis 50, quando aí os irmãos, ele se apresenta aos irmãos, Gênesis 50, verso 20, e os irmãos com medo, eles dizem assim: ó, o pai, eles voltam, ele fica desconfiado, eles voltam, um deles fica lá, José dá ordem para um deles ser mantido preso, vocês voltam lá e busquem fulano, busquem segurando e tal. Quando eles voltam, eles pensam assim: José vai matar a gente. Vamos dizer para ele que o pai fez ele prometer que não ia fazer nenhum mal. Mas José não queria fazer nenhum mal. Olha o que ele diz, Gênesis 50, 20. Aí, Gênesis 50, 20 diz assim, ó: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros, a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou o coração. Então, ao longo desses anos todos, José entendeu que havia um propósito. Muitas vezes a gente enfrenta situações que a gente quer entender as coisas, porque Deus nunca mostra o final. Ele mostrou para José: você vai estar numa posição, mas Deus não mostrou o caminho que ele ia percorrer. E do mesmo jeito que José não pôde ver o caminho que ele ia percorrer, às vezes nós enfrentamos situações na vida que a gente quer entender. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que eu fiquei desse jeito? Por que eu fui desempregado? Por que eu fiquei doente? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente tem muito porquê. E muitas vezes esses porquês que a gente apresenta a Deus, também eles expressam revolta, ira, indignação. Por que Deus deixou? Por que Deus isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Mas por que José entendeu? Quando ele fala para os irmãos: vocês intentaram o mal, mas Deus reverteu o mal em bênção. Quando eu fui vendido para o Egito, quem me trouxe para o Egito não foram vocês, foi Deus. Foi Deus quem me trouxe para cá, para que agora eu pudesse preservar toda a família.
para que agora eu pudesse preservar muitas pessoas em vida. Por causa da minha posição, eu posso sustentar vocês, cuidar de vocês. O Faraó vai liberar uma área de terra que vocês vão viver, e vocês vão ter paz, vocês vão ter necessidade. O pai vai poder viver aqui com a gente, enfim. E aí os irmãos se acalmaram. Mas quantas vezes nós enfrentamos situações e nós não entendemos por que Deus instigou os irmãos de José a vendê-lo para o Egito? Será que Deus queria matar José? O que você acha, Regina? Não queria. O que você acha, Júlio? Hã? Não entendi. Sim, exatamente. Então Deus não queria matar José. E às vezes a gente enfrenta alguma situação, a gente pensa assim: agora eu vou morrer. Agora isso aqui vai acabar com a minha casa. Agora esse problema vai acabar com a minha vida. Agora eu não sei o quê. E no entanto a gente perde de vista o fato de que nada foge das mãos de Deus. Existe algo chamado soberania de Deus. É impossível que alguém cuja vida foi entregue nas mãos do Senhor, que Deus não cuide dessa pessoa, que Deus não cuide da sua vida, que Deus não cuide da sua casa, que Deus não preserve a sua vida, que Deus não... o Salmo diz assim, eu dei ordem aos meus anjos ao seu respeito, para que te guardem em todo caminho e para que você não tropece em nenhuma pedra. Ou seja, no momento em que a nossa vida é entregue ao Senhor, Ele passa a ter um cuidado para a nossa vida. E todas as coisas que acontecem na nossa vida, por menos que a gente entenda, por menos que a gente compreenda, elas estão sob o controle de Deus. Elas estão sob o controle do Senhor. E muitas vezes coisas ruins acontecem para que a gente seja empurrado para o propósito. Porque se Deus não nos empurrar para o propósito, a gente vai se distraindo com outras coisas, a gente vai se preocupando com outras coisas, a gente vai gastando a nossa vida com outras coisas, e o propósito de Deus vai ficando para depois. Então Deus tinha um tempo para que José, que era alguém que não fazia nada, José era um jovem, não era ocupado profissionalmente, não tinha um trabalho de responsabilidade, o pai o protegia. Mas Deus não podia usar alguém imaturo. Deus não podia usar alguém incapaz para realizar um propósito tão grande. Essa pessoa precisava ser preparada para isso. Essa pessoa precisava ser preparada para isso. Deus precisava do quê? De um administrador. E desde o primeiro dia que José vai para o Egito, até o dia em que ele se apresenta diante de Faraó, veja quantos anos se passaram, e José, ele se manteve buscando a Deus, ele se manteve tendo sendo manifestado o dom de interpretar coisas. Então ele se manteve firme com Deus, ele se manteve firme no propósito de Deus, e ele não abandonou a sua fé. O problema é que quando a gente enfrenta alguma situação, a gente perde a fé. Agora eu fiquei doente, agora eu pensava que Deus me deixar ficar doente, e aí abandona a fé. Eu nunca pensei que fosse acontecer tal coisa comigo, e aí desiste de crer. Mas por que Deus deixou isso acontecer? E aí a pessoa desiste de crer. Por quê? Porque ela não tem visão total. Ela não vê tudo, ela não entende tudo, ela está vendo um quadro, ela está vendo uma parte, ela está vendo um pedaço. Existe uma caminhada que precisa ser vivida, e que Deus precisa nos treinar, e Ele vai nos treinar normalmente no meio da dificuldade. E é lá no meio da dificuldade que Deus treinou José para ser um administrador. E quando o Faraó diz para ele: o que eu devo fazer?
fazer. José dá para ele orientações de um administrador. Você deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer assim, deve fazer desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Então o faraó diz: então você, como diz lá o Roberto Carlos, você é o cara. Esse cara é você é a pessoa que vai fazer isso. E aí ele é tirado de alguém que está lá na prisão, esperando uma possível execução, para estar agora no segundo lugar de importância em todo o Egito. E aquele sonho que ele teve se concretiza quando a família inteira vem, eles buscam o pai e toda a família se reúne na sala de José, e todos se inclinam diante dele, porque ele é um homem de autoridade. E era essa forma de você cumprimentar alguém que está na autoridade, era se ajoelhar, se inclinar, fazer uma reverência. A pergunta é: se Deus te empurrar para o propósito, usando situações mais adversas que aconteçam na sua vida, se Deus te empurrar para o propósito, você vai desistir? Se as coisas ruins começam a acontecer na sua vida, aí você vai desistir por causa das coisas ruins, vai parar de crer por causa das coisas ruins, vai duvidar da soberania de Deus e vai achar: ah, mas o diabo fez tal coisa. Tá, mas então o diabo é mais poderoso que Deus? Ah, porque fulano fez tal coisa. Tá, mas o fulano é maior que Deus? Tal pessoa, não. Você tem que entender, a sua vida está nas mãos de Deus, é Ele que está no controle, e se há um propósito para a tua vida, Ele vai te empurrar para esse propósito, e vai utilizar alguma situação que você não gosta, para te preparar para ocupar o lugar que Ele quer que você ocupe. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Será que talvez esse é o momento que você está numa cisterna, foi jogado no poço? Será que esse é o momento em que você está numa prisão, está preso de alguma forma? Será que esse é o momento que você está questionando: mas será que Deus está no controle de tudo mesmo? Será que Deus está no controle mesmo dessa situação? Você vai parar de crer, vai parar de confiar, vai parar de acreditar? Ou você vai continuar buscando a Deus, esperando nele, entendendo que tudo está nas mãos dele? Pai, nós vemos a história de José, e nós entendemos, Senhor, que muitas vezes nós temos a impressão que as coisas fogem do teu controle. Nós sabemos que no nosso controle não está mesmo, mas às vezes nós pensamos que as coisas fogem do teu controle, e nós encaramos as situações ruins, Senhor, pensando que elas vão nos matar, que elas vão nos destruir, que elas vão nos derrubar, que elas vão nos derrotar, e paramos de crer na tua soberania e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa oração nessa noite, Senhor, é que a exemplo de José, a gente não deixe de crer por causa das coisas ruins. A exemplo de José, a gente não vai te buscar ao Senhor por causa das notícias ruins. A gente não vai de crer por causa dos problemas que surgem, que acontecem. A gente não para de crer porque existem situações que fugiram do nosso controle. Que a gente continue crendo, que a gente continue confiando, que a gente continue te buscando, e que a gente não desista de te buscar, Senhor. Que haja dentro do nosso coração o mesmo entendimento que José teve. Foi o Senhor que me trouxe para cá, e foi o Senhor que me colocou nessa posição, e que as pessoas não têm culpa daquilo que Deus estava realizando. Por isso, Pai, nos dá a tua graça, nos dá força, nos dá fé, para que a gente compreenda e para que a gente consiga viver o propósito, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada família que está na tua casa nessa noite. Abençoa cada lar, abençoa cada família.
Que cada uma dessas famílias, Senhor, possa experimentar o Teu socorro, experimentar a Tua misericórdia, experimentar o Teu amor, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.